Graça e paz a todos os irmãos em Cristo Jesus. Que Deus abençoe sua vida, a vida de sua família e que Deus também prospere os seus negócios. O tema da mensagem, meus irmãos, é: você ainda não entendeu que sem Jesus Cristo você vai remar, mas não vai sair do lugar? Para isso, a gente vai usar o texto sagrado que encontra-se em Marcos, capítulo 6, versos 45 a 51, e João, capítulo 15, versículo 1 ao 8. No livro de Marcos a gente vai ver que os discípulos estavam remando contra o vento, contra a tempestade. Só que sem Cristo eles não conseguiram sair do lugar. E no livro de João a gente vai ver que Cristo é a videira verdadeira e nós somos os ramos. E nós precisamos estar na videira, porque sem mim não podeis fazer nada. Ele vai dizer aqui para a gente. Então tem muitos aí fora, os ímpios que estão sem Cristo no coração, e é difícil avançar, é difícil remar no dia a dia contra as aflições do dia a dia, né? Porque Jesus Cristo disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. O que ele estava querendo dizer com isso? Aqueles que têm a fé nele, aqueles que estão prostrados nele, aquele que adora ele, vai conseguir passar pelas aflições do dia a dia, com a fé em Cristo Jesus. Então, meu irmão, sem Cristo é estreito. A gente vai remar, mas não vai sair do lugar. E sem Cristo a gente não pode fazer nada. Ele foi bem claro nisso no livro de João, que a gente vai ler. Vamos para o texto sagrado, meus irmãos? Que o Espírito Santo de Deus abra nossa mente, nossa visão e o nosso coração, para termos um melhor entendimento da palavra de Deus. Lembrando que a gente vai ler a versão NVT, nova versão transformadora. Vamos lá, o texto sagrado de Marcos 6, 45 e 51 diz assim: logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessasse o mar até Betsaida, enquanto ele mandava o povo para casa. Depois de se despedir de todos, subiu sozinho ao monte para orar. Durante a noite, os discípulos estavam no barco, no meio do mar, e Jesus sozinho em terra. Ele viu que estavam em apuros, remando com força e lutando contra o vento e contra as ondas. Meu irmão, quantos irmãos abandonaram Cristo e hoje estão lutando contra o vento e contra as ondas? Não vai ter sucesso. Sem Jesus Cristo no teu coração, na tua vida, no teu barquinho, você não vai conseguir avançar. Você não vai conseguir passar pelas ondas, pelo vento, pela tempestade. Meu irmão, sem Cristo não pode fazer nada. Sem Jesus Cristo a gente não é nada. O mundo aí fora, eles estão passando as aflições, e por isso que muitos estão, com problema físico, mental. Por quê? Por causa das tribulações do dia a dia. E Cristo disse que no mundo teria as aflições. Ele não disse que seria, meu irmão, tudo tranquilo, um mar de rosas. Não, ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, se vocês tiverem a fé comigo, se vocês estiverem comigo e eu com vocês, vocês vão passar pelas tribulações diárias que o mundo tem. Então o negócio é estreito, né? Muitos ímpios aí fora sem Jesus Cristo, e muitos irmãos abandonaram Jesus Cristo e hoje não estão conseguindo passar pelas aflições, pelas ondas, pelas tempestades do dia a dia, né? Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles caminhando sobre o mar. Sua intenção era passar por eles, mas quando o avistaram caminhando sobre as águas, gritaram de pavor, pensando que fosse um fantasma. Ficaram todos aterrorizados ao vê-lo. Imediatamente, porém, Jesus lhe disse: não tenha medo, coragem, sou eu. Em seguida, subiu no barco e o vento parou. Meu irmão, a partir do momento que você chamar Cristo, como ele diz nas Escrituras, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e as demais coisas ele tudo fará. Olha só, a partir do momento que Jesus Cristo entrou no barco, tudo passou, tudo parou. Meu irmão, não vou dizer que você não vai ter aflição, não, porque o próprio Cristo disse que no mundo tereis aflições, mas com Cristo você consegue atravessar, aquela garoa, aquele chuvisco, aquela ventania, aquela tempestade, trovões, raios do dia a dia. Com Cristo você consegue avançar. Sem Cristo você vai remar
e não vai sair do lugar. Os discípulos ficaram admirados, pois ainda não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Olha o que diz agora em João, capítulo 15, do 1 ao 8. Diz assim: eu sou a videira verdadeira. Presta bem atenção, meu irmão, olha que interessante. E o meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem, em outras versões, pela palavra que eu lhe dei. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Olha só, meu irmão, como o texto é interessante. Jesus Cristo disse, olha só, permaneçam em mim, com a fé em mim, sabe? Não me abandonem, porque eu vou permanecer com vocês. Tem muitos aí que abandonam a igreja e vem com aquele papo furado, que Deus está no meu coração, Deus sabe tudo, eu sou pecador mesmo, Deus sabe que eu sou pecador. Não, irmão, santificai-vos hoje, que farei maravilha no meio de vós amanhã. Se permaneceres em mim, eu permanecerei em vós. Então tem um detalhe aqui, né? Ou seja, não adianta eu abandonar a igreja, abandonar tudo, ficar na roda dos escarnecedores, voltar para o mundo e achar que Cristo está comigo. Não. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês, pois assim como um ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Olha só, meu irmão, olha que Cristo está dizendo, que coisa linda. Permaneçam em mim, eu permanecerei em vocês, pois assim como um ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Meu irmão, só vamos vencer as tempestades do dia a dia se a gente permanecer na videira. Olha, meu irmão, é Cristo que está dizendo. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Meu irmão, é Cristo que está dizendo, não é, irmão Edson. Deixa Cristo entrar no teu barquinho que você vai ver como ele vai acalmar essa tempestade, essas ondas bravas que estão na sua vida. É só Cristo, irmão. A gente não pode fazer nada sem Cristo. Ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Eita, que coisa linda! Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora. Olha aí, olha como a mensagem, ao mesmo tempo que ela ela nos traz um conforto, porque a gente sabe que se permanecer em Cristo a gente vai dar fruto, Ele vai nos ajudar. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ao mesmo tempo que para aqueles que abandonam, o negócio é estreito. Quem não permanece em mim é jogado fora, como um ramo imprestável e seca. Essa é para aqueles crentes que abandonam a casa do Senhor e ficam falando, a igreja somos nós, Deus sabe tudo, Deus sabe o meu coração, Deus sabe sim que você tem um coração inclinado para pecar, porque a Bíblia diz que o nosso primeiro pai, Adão, pecou, caiu em pecado. Então a gente já nasce em pecado, meu irmão, sabe? Precisamos entregar nossa vida a Cristo Jesus, as demais coisas Ele tudo fará. Jogado fora como um ramo imprestável e seca. Esses ramos são ajuntados no monte para serem queimados. Mas se vocês permanecerem em mim e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e isso lhes será concedido. Quando vocês produzirem muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade. Meu irmão, aqui é outra coisa séria. Mas se vocês permanecerem em mim e minhas palavras permanecerem em você. O que isso quer dizer? Eu tenho fé em Cristo, mas e as palavras? Eu obedeço a Bíblia? Eu ando conforme a palavra de Deus? Eu creio em Jesus Cristo, mas não guarda a língua, é fofoqueiro, é mexeriqueiro, fala mal de todo mundo, não ora, não vigia, sabe? É aquela pessoa, parece aquele povo do mundo. Jesus Cristo está dizendo, quando Jesus Cristo disse, se vocês permanecerem em mim, fé, e as minhas palavras em mim,
Cristo e as palavras, meu irmão. Isso quer dizer o quê? Que muitos aí fora que abandonam a igreja, eu estou em Cristo, Deus sabe o meu coração, eu não preciso ir para a igreja não, tá? Mas você está em Cristo, mas e as palavras? As palavras tá também? Você está obedecendo as palavras do Senhor? Como que você vai obedecer a palavra se você não lê? Como você vai obedecer a palavra se não tem, como diz em Apocalipse, ao anjo da igreja? O anjo da igreja é o quê? É o mensageiro, ao pastor, aquele que traz a palavra de Deus. E aí? Você está em Cristo, mas e as palavras dele? Você está ouvindo as palavras como? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Você não vai para a igreja, como você está obedecendo as minhas palavras? Você está em Cristo, mas e as palavras? Olha, meu irmão, é muito interessante. Mas se vocês permanecerem em mim, e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e isso lhes será concedido. Ou seja, o que você pedir só vai ser concedido se você estiver em Cristo e as palavras de Cristo estiverem em você. O que isso significa? Obedecer a palavra de Deus. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar, né? É melhor obedecer a palavra de Deus, o que você ouve, o que sai do altar, o que sai da boca do profeta, do mensageiro, do pastor, daquele líder espiritual da igreja, porque quando o anjo aparece para João, ele disse, né, quando Cristo aparece para João em Apocalipse, ele disse ao anjo da igreja, ao mensageiro, ao pastor, ao líder espiritual responsável naquela época. Então, se você estiver em Cristo e as palavras de Cristo estiverem em você, pedirei o que quiseres, o que precisa, o que for necessário, e Deus vai lhe conceder. Só que tem muitos aí, irmão, que sem Cristo vão remar, não vão sair do lugar, vão passar pelas tempestades, pelas aflições, e isso daí vai trazer, doenças da carne e aflições mentais. As pessoas ficam todas atribuladas, preocupadas. Por quê? Porque não tem Cristo, não tem Deus no coração. A gente vê o que está acontecendo aí, né, irmão? Essa guerra aí, que está acontecendo aí de dois países, duas nações, né? Então o povo não tem Deus, não tem Cristo, não tem amor, não tem nada, e só bagunça, só guerra, só luta, só choro, só pranto. E isso acontece não só com quem está no mundo, mas também com aqueles cristãos que abandonaram o Senhor. Vai passar por aflições, porque ele foi bem claro aqui em João, ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos, né? Se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vocês, olha que interessante, meu irmão, se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vocês, pedireis o que quiseres e lhe será concedido, para a glória do Pai. Só que tem muita gente aí que está em Cristo, mas as palavras de Cristo não estão nela, né? Não tem santidade, não tem reverência, não tem temor, não tem caráter, não tem jeito de crente, não tem andar de crente, não tem linguajar de crente, não tem nada de crente, mas ele acha que ele é crente. Ele está até em Cristo, mas as palavras de Cristo não estão nele. Por isso que também passa por muitas aflições, porque o cristão, ele tem um padrão, meu irmão. Nós somos padrão Bíblia. Nós temos que andar conforme a palavra de Deus. Não é conforme o que eu acho, ou o que eu penso, ou o que eu imagino. Não, temos que andar conforme a palavra de Deus. Meu irmão, esse foi o vídeo de hoje. Se você abandonou os caminhos do Senhor, volte para a casa do Pai, porque senão você vai ser um ramo jogado fora e que vai ser queimado. Ele é bem claro. Eu costumo dizer, meu irmão, que isso daqui é fogo que se consome. Isso aqui não é brincadeira, não. A palavra de Deus, ela continua matando e queimando. Matando Nadab e Abiú, que fez as coisas de Deus relaxadamente, e queimando Uzá, né? Na onde ele foi querer ajudar a carroça que estava balançando e a Arca da Aliança ia cair. Ele foi apenas querer ajudar. Colocou a mão na Arca da Aliança e naquele momento o fôlego de vida dele foi tirado. Então as coisas de Deus é sério. Não brinque com Deus. Não seja um ramo que vai ser jogado fora para ser queimado. Seja um ramo que irá produzir muitos frutos. E como nós vimos na palavra, o Pai, em vez de ele cortar e lançar fora, ele vai podar para que dê mais frutos. Então, o meu desejo do coração, se você está ouvindo essa palavra e é um desviado, volte para a casa do Senhor, para que o teu barquinho ande em mar tranquilo e para que você venha dar muitos frutos.
para que Deus, o Pai, venha podar você a cada dia e a cada dia você dá mais frutos em Cristo Jesus. Tá bom? Fiquem na paz do Senhor e que Deus te abençoe.